pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste domingo, dia da misericórdia, para meditarmos um pouco sobre a vida e os ensinamentos de São Francisco de Assis. Ó Jesus Dulcíssimo, tende misericórdia de mim, porque estou atribulado. Atendei-me pela multidão de tua misericórdia e pela verdade de tua salvação, e restitui-me a alegria da tua salvação, porque de tua misericórdia é plena a terra. Tu sabes, porque veemente estou atribulado. Rogo, pois, que socorra depressa a minha alma entenebrecida. Hoje, neste domingo, dia da misericórdia, a festa da Divina Misericórdia, nos reunimos mais uma vez para podermos meditar um pouquinho, suplicando a misericórdia de Deus em nossas vidas sobre os ensinamentos de São Francisco de Assis. Neste domingo, iremos meditar duas passagens importantes. A conversão de um dos primeiros seguidores de São Francisco de Assis e a aprovação de sua regra. Nós vemos que Francisco, desde após o seu momento de conversão, ele foi implementando em sua vida a misericórdia de Deus. E não apenas com palavras, ele fazia com gestos, com atitudes, na sua própria carne, na sua própria vida. Francisco, ele deixa para a gente com um ensinamento que para pregar o Evangelho do Senhor é preciso a gente agir e, por último caso, estritamente por último, somente se for necessário, devemos usar as palavras. A maior de todas as pregações são aquela que parte dos nossos exemplos, o testemunho de vida. Esse testemunho de vida é o que São Francisco deixou para a gente de sobra, né? Como todos podem conhecer a vida dele, e nesses momentos em que viemos meditando nos últimos domingos, né, nós vemos que Francisco, ele deixou toda a sua riqueza, deixou toda a glória pessoal, até mesmo os seus sonhos, os seus desejos de possuir bens, de possuir uma glória, de possuir riquezas, de possuir status principalmente. E Francisco foi se desprezando de tudo isso, foi se desapegando de todas essas coisas humanas que tanto empobrecem a nossa alma, né? Essas coisas humanas que nos afastam do principal, nos afastam da presença misericordiosa deste Deus. E Francisco, à medida que ele ia se despojando na presença desse Senhor, mergulhando na misericórdia de Deus, mergulhando no seu amor sublime, Francisco foi se deixando esvaziar e se preenchendo da força do Espírito Santo. Essa força que o conduziu em todos os seus momentos de tribulação, essa força que foi o conduzindo naquele momento de desapego total, quando ele se despojou na frente de seus pais carnais, né, na presença do bispo, quando ele se despojou de todas as suas vestes, mas não apenas de roupas, mas sim toda a roupa interior, toda a carcaça interior, tudo aquilo que ele estava sendo envolvido ao longo dos dias, ao longo dos anos, tudo aquilo que vinha acumulando em si, né? Francisco então desapegou-se, despojou, deixou tudo isso ser caído por terra. E aos pés ali de toda a comunidade reunida, que estavam ali curiosos vendo aquele espetáculo, diante dos seus pais carnais, diante da autoridade eclesial, o bispo ali presente, Francisco então começa a ter o seu novo método de vida, começa a ter uma nova, o início mesmo de sua vida ali, mas não alicerçada nos bens carnais, não mais alicerçada nas coisas mundanas, mas sim com o alicerce em Cristo, com o fundamento em Cristo,
vivendo, buscando e servindo somente a graça de Deus. Francisco ele foi se remodelando, foi se modificando, foi se transformando, e Francisco então ele foi se encontrando consigo mesmo. Francisco foi se encontrando com a natureza divina, pelo qual ele sempre havia sido chamado. E Francisco ele foi assumindo seu papel importante, montando ali a sua fraternidade. Ele foi assumindo seu papel importante dentro da igreja. Francisco, ele teve ali o seu papel primordial na presença do Senhor, na presença da autoridade dos bispos, né? Francisco, então, ele se entregou totalmente a Deus. E é claro que quando a gente começa a ver a história de Francisco, hoje, mais de 800 anos depois, a gente já começa a ter este gostinho, esse desejo de buscar, de aprofundar mais, de conhecer mais, de ter uma vivência da espiritualidade franciscana. Quem nunca sentiu esse desejo de aprofundar no carisma franciscano? Quem nunca sentiu esse desejo de ser um franciscano? Eu, particularmente, quantas e quantas vezes busquei na minha caminhada vocacional, busquei encontrar com este Francisco que a gente leia em tantos e tantos livros. Eu que desde pequeno fui formando a minha biblioteca franciscana, né? Fui formando, acumulando esse ensinamento, esse conteúdo, esse material mesmo de formação espiritual, de formação moral, de formação cívica, com base nos escritos, nos ensinamentos de São Francisco de Assis. E por quantas e quantas vezes, não, no fundo do meu coração, não almejei seguir os passos de Francisco. E em toda busca vocacional, em todo caminho vocacional, indo em encontros, participando de momentos de espiritualidade na UFM, na UFM CAP, né? Na Ordem dos Frades Menores, dos Frades Capuchinos, indo em comunidades católicas com espiritualidade franciscana, como por exemplo a Toca de Assis, buscando experimentar este ser franciscano. Como Francisco falou para Clara, aliás, como todos perguntavam para Clara, Clara, o que Francisco te falou assim que fez com que você mudasse completamente de vida? Você que era uma pessoa tão linda, você deixou toda a sua beleza, deixou toda a sua riqueza, deixou ali todo o seu futuro para frente, que poderia casar com um ótimo marido na época, porque eram assim, por causa dos dotes, né? Clara que também tinha tudo isso e em toda a sua beleza, como frisam bem os historiadores, Clara vai como a primeira seguidora de Francisco. E muitos perguntavam para ela, mas o que Francisco te apresentou de tão especial? O que Francisco te apresentou de tão drástico que fez com que você mudasse a sua vida radicalmente e fosse segui-lo? É isso, meus amados irmãos, que muitas vezes ao longo da minha vida perguntei: o que será que Francisco tem de tão especial? O que será que tem de tão especial ali dentro que faz com que tantos e tantos milhares de pessoas no mundo se ingressem nas ordens franciscanas de primeira, segunda ou terceira ordem? De tantas e tantas milhares de pessoas que experimentam, que querem e desejam experimentar, e quando começam a vivenciar esse carisma franciscano, dia após dia começa a se experimentar ainda mais este amor, este modelo de vida de São Francisco de Assis. E assim como eu, pergunto para vocês quantas e quantas pessoas aí que estão em casas que hoje sentem esse desejo, sentem esse seu chamado. Você jovem que ainda está no seu discernimento vocacional, você que almeja ter uma experiência mais presente de Deus, uma experiência mais viva de Deus, uma experiência mais sincera deste Deus. E você tem a oportunidade de conhecer as ordens franciscanas, a Ordem Franciscana Menor, a Ordem dos Capuchinos.
Você pode mergulhar dentro da OFM e ter essa experiência de Francisco na obediência e no seguimento do Evangelho de Cristo. A você, minha amada irmã, que busca ainda o seu lugar dentro dessa sociedade, e você pode também, se tiver também o desejo, você pode experimentar o modelo de adoração e vida das Clarissas, seguindo a espiritualidade franciscana com base no regulamento e na ordem, na bula, né, na regra de vida de Santa Clara de Assis. Você também pode ser uma Clarissa, membro da Segunda Ordem Franciscana. E a todos vocês que nos acompanham, que estão em casa, que são casados, que têm tantas e tantas profissões, independente de onde você estiver hoje, se você sentir o seu chamado de ter uma vivência espiritual, seguindo os ensinamentos de Francisco, seja bem-vindo à Ordem Franciscana Secular, a terceira ordem de São Francisco de Assis. A gente mergulhando dentro dessa espiritualidade franciscana, a gente mergulhando dentro dos ensinamentos de São Francisco de Assis, a gente mergulhando dentro daquilo que Francisco deixou para a gente como simples, porém profundo. Nós vamos percebendo que a imitação evangélica, a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, passando por todas as etapas de sua vida, nascimento, paixão, morte, ressurreição, por todos os momentos, Francisco foi mergulhando na vivência única, como um modelo, um exemplo, uma testemunha viva daquilo que Jesus foi enquanto estava passando em nossa terra. E Francisco, no seu corpo, na sua alma, ele seguiu Jesus na exatidão, seguiu Jesus em todos os aspectos. E hoje nós recebemos este convite para também seguir o Evangelho de Jesus Cristo com base nos ensinamentos de São Francisco de Assis, com base nos ensinamentos que Francisco deixou para a gente outrora, 800 anos atrás, mas testamentos esses que dia após dia se faz novo. Dia após dia é renovado na presença de Cristo, é renovado na nossa realidade humana, como se tivesse sido escrito hoje por Francisco. E de fato podemos nós escrevermos essa espiritualidade, essa vivência, esse testemunho, essa vida de Francisco na nossa vida. Podemos escrever a nossa história com todos os ensinamentos de Francisco, baseado no Evangelho de Jesus Cristo. E temos em si a nossa vida. Não seria uma vida sem problemas, não seria uma vida sem morte, sem desilusão, não seria uma vida somente de alegria. Não, nós não estamos sendo retirados do mundo. Nós vivemos neste mundo. Porém, nós vamos enxergar este mundo com os olhos de Francisco. Onde todos enxergam guerra, nós vamos enxergar a paz. Onde todos ali enxergam o ódio, nós vamos enxergar o amor. Como essa oração tão bela de São Francisco de Assis, nós queremos ser um instrumento dessa paz. E nós podemos ser este instrumento de paz. Muitas vezes na igreja a gente escuta que você leve a paz de Cristo para a tua casa. Você pode ser um canal da graça. E a gente acha que isso é metáforas que estão sendo usadas na igreja ou apenas palavras bonitas. Mas Francisco mostrou para a gente que não. Francisco mostrou para a gente que a gente pode de fato ser um testemunho vivo de Jesus Cristo. Que não precisa a gente transformar absurdamente nada no nosso ser, assim, fazer aquele rebuliço que Francisco fez na história. Nós não precisamos disso fisicamente hoje. Nós precisamos que as nossas atitudes sejam atitudes amorosas. Isso Francisco nos ensina. Isso podemos viver em sua terceira ordem. A vivência evangélica de Jesus Cristo nas pequenas coisas. Se for servir a Deus, faça pouca coisa, mas faça bem feito. Quantas pessoas que, como eu, quando conheceu esse Espírito Santo, entrou no fogo da igreja e queria abraçar todos as pastorais, todos os movimentos, porque queria estar na igreja 24 horas por dia. Mas como eu também
Quantas vezes a gente estava ali dentro da igreja fazendo um monte de atividades, mas nas pequenas coisas do dia a dia, naqueles momentos do dia a dia em que podíamos amar o nosso irmão, nos doar ao nosso irmão, dar a nossa vida ao nosso irmão, nós deixamos passar esse momento da graça. Nós deixamos passar esse momento e a gente não era um instrumento de paz. E hoje Francisco ele convida a gente a sermos instrumentos verdadeiros dele. Instrumento verdadeiro de Cristo, seguindo o exemplo dele. Nós devemos levar aos nossos irmãos, levar aos nossos familiares, levar à nossa casa, levar aos nossos clientes, levar a todas as pessoas que vão nos consultórios médicos, nas nossas clínicas, todas as pessoas que vão ao nosso encontro pedindo uma palavra de esperança ou uma ajuda profissional, seja de psicólogo ou psiquiatra. Nós podemos, como pessoas, como profissionais, podemos ser instrumentos de Deus na vida de muita gente. E é claro, nós devemos, como testemunha, mostrar o que Jesus faz em nossa vida e o quão importante é seguir nosso Senhor Jesus Cristo nos passos de São Francisco de Assis. É isso, é esse pedido, este convite que Francisco nos faz para a gente poder entregar a nossa vida também a Cristo, despojar-nos totalmente, esvaziarmos das nossas riquezas, esvaziarmos de nosso egoísmo, esvaziarmos de nossa pobreza e deixarmos a riqueza de Cristo, a força do Teu Espírito, os Teus dons, as Tuas graças, deixarmos todos ser modelados por dentro e a gente ser todos transformados por dentro e assim encharcados lá dentro do Espírito Santo, fortalecidos lá dentro com a misericórdia e com a graça de Deus. Nós também levemos aos outros, levemos aos nossos irmãos esta mesma graça e este mesmo amor. Diz um ditado popular que a boca fala que o coração está cheio. Por isso devemos hoje nos encharcarmos da presença da graça de Deus. Devemos nos encharcar da misericórdia e do amor de Deus, para que possamos também levar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos familiares essa graça, essa paz e essa misericórdia de Deus. Por isso, meus amados, aquele que se sente chamado em ter uma experiência mais viva de Francisco, venha ser franciscano. Venha experimentar o carisma e a graça, a força e a espiritualidade franciscana. Venha se despojar também na presença do Senhor. Venha se entregar, venha se colocar a serviço. Porque, acima de tudo, ser franciscano é ser missionário. Ser franciscano é ser um exemplo, é ser uma testemunha viva de Jesus Cristo. Não basta ser franciscano de nome, não basta ser franciscano apenas de aparência. Ser franciscano hoje é estar no mundo, fazer as coisas do mundo, mas não ser do mundo. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus devemos agir como filhos de Deus. Devemos seguir os frutos do Espírito Santo e não os frutos da carne. Como nosso Senhor nos fala, devemos sim seguir aquilo que o Senhor nos passa. E assim, a exemplo de Francisco, nos passos de Francisco, podemos trilhar este caminho de esperança, este caminho de fidelidade, este caminho de misericórdia e, acima de tudo, este caminho de amor. Vem ser feliz. Vem ser feliz com a gente, né? Vem ser feliz sendo um franciscano. Como eu disse, temos as 3 ordens. A Ordem dos Franciscanos, que são os frades, os padres, a OFM, a Ordem das Clarissas, que é a 2ª Ordem Franciscana, e a Ordem Franciscana Secular, que é a 3ª Ordem Franciscana. Estamos à disposição para conversarmos. Estamos à disposição sempre para poder auxiliar o que for necessário. E hoje, neste Domingo da Misericórdia, em nossa paróquia clamamos ao Senhor misericórdia. Desde as 6 horas da manhã, encerrando agora com a Santa Missa das 18h30, clamamos o dia todo em adoração ao Santíssimo Sacramento, pedindo que para
a paz, em primeiro lugar, a todos nós. Pedimos a cura dessa pandemia para que possamos voltar, até mesmo aos estúdios para as nossas gravações, voltar à participação frequente da Santa Eucaristia presencialmente. Podemos voltar a ter um encontro pessoal com Cristo dentro das nossas igrejas. Isso suplicamos ao Senhor ao longo deste dia e nessa certeza de que fomos atendidos, nos colocamos aqui em agradecimento. Nos colocamos também aqui em serviço para sairmos em missão. E em missão cumprimos a vontade do Senhor. Que assim seja. Amém. Vamos passar para vocês apenas essa passagem pequena, a passagem da conversão de Frei Bernardo, um dos primeiros seguidores do nosso pai seráfico Francisco. Certo Bernardo da cidade de Assis, que depois foi filho da perfeição, dispondo-se a exemplo do homem de Deus Francisco, a desprezar completamente o século, foi pedir-lhe suplicamente um seu conselho. Pai, Francisco, se alguém tivesse possuído por muito tempo os bens de algum senhor e já não quisesse retê-los, qual seria a coisa mais perfeita a fazer no caso? O homem de Deus, Francisco, respondeu que deveria devolver tudo ao senhor de quem recebera. Então Bernardo disse: reconheço que tudo o que tenho me foi dado por Deus. Estou pronto a dar tudo de volta, já que assim me aconselhas. Respondeu-lhe o santo: se queres provar com fatos o que dizes, vamos amanhã bem cedo à igreja e, pegando o evangelho, peçamos conselho a Cristo. Assim, ao amanhecer, entraram na igreja, rezaram primeiro com devoção e depois abriram o evangelho, dispostos a fazer o primeiro conselho que ocorresse. Abriram um livro, e naquela abertura Cristo mostrou o seu conselho. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Repetiram uma segunda vez a abertura do evangelho, e nessa segunda vez apareceu: não leveis nada pelo caminho. Eles repetiram pela uma terceira vez e encontraram: quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Não leve nada pelo caminho. Quem quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Bernardo, sem mais delongas, tratou de cumprir ao pé da letra tudo isso, sem deixar passar uma letra sequer do conselho recebido. Em pouco tempo, foram muitos os que se converteram dos corrosivos cuidados do mundo e, guiados por Francisco, retornaram para a pátria, o infinito bem. E como Frei Bernardo, Francisco, sempre quando ele ia fazer uma admoestação, dar um conselho, ele se retirava mesmo em oração. Não poucas vezes nós encontramos em toda a sua passagem, todo o seu testamento de vida, momentos em que Francisco se retirava para orar com o Evangelho. Ele abria o Evangelho para ver o que Deus queria. Ele se ia ao encontro do Senhor para poder ver o que o Senhor queria dele, antes de tomar todas as decisões. Antes de fazer qualquer coisa a si mesmo ou aos seus irmãos, Francisco ia ao encontro do Senhor. E nesse encontro do Senhor, ele deixava que o Senhor falasse com ele. Ele deixava que o Senhor tomasse conta de tudo aquilo que ele estava pensando, almejando e desejando. Então, Francisco, nessas parábolas, nessas visões, nessas imagens, nessas leituras da palavra de Deus, Francisco, então, ele ia tendo a confirmação do que Deus queria para ele. E dentro dessa confirmação de que Deus queria para ele, Francisco formava ali o seu conselho, formava ali a sua palavra de autoridade, formava ali o seu sermão. E Francisco assim formou todas as suas orações que ele deixou por escrito, todos os cânticos, em momentos de êxtase mesmo, em que ele se encontrava totalmente e unicamente com Deus. Que sejamos este exemplo de Francisco, que façamos isso na nossa vida. Você que está com problema, que está com dificuldade, que está em dúvida,
não sabe o que vai fazer da sua vida, coloque-se na presença do Senhor. Dobre o teu joelho, caia por terra e prostrado na presença do Senhor, deixe que Ele fale contigo, deixe que Ele guie os teus caminhos, deixe que Ele conduza você nas veredas de sua vida. E assim você vai formando aquilo que o Senhor quer para você. Deixe ser conduzido, deixe ser ungido, deixe-se estar na presença do Senhor. O segundo ponto importante e fundamental para a nossa vida, vamos falar sobre isso semana que vem também. Francisco, depois quando começou a sua fraternidade ter muitos seguidores, né? Começou várias pessoas de todas as partes querer ser um franciscano porque via essa semelhança evangélica com Jesus. E vendo essa semelhança evangélica, vendo a pureza com que Francisco se doava para o Senhor, todos queriam mergulhar também neste algo diferente, neste novo, e ter essa experiência viva. Então Francisco foi atraindo várias pessoas, né? E como era de costume, toda aprovação, como é de costume não, como é na nossa igreja, toda aprovação de ordens religiosas, de movimentos, de oração nova, quando a gente vê falar, teve uma aparição ali de Nossa Senhora, teve uma aparição, uma mensagem de um santo, a igreja é muito cautelosa nisso tudo. Como vemos de Santa Faustina, que hoje celebramos a festa da Misericórdia, a igreja é muito cautelosa, sabe? E nessa cautela da igreja, toda analisada, exige-se que tenha documentos, tenham regras, tenham leis, né, vamos dizer assim, para que determinada ordem fosse aceita. Então Francisco tinha que criar uma regra para a sua comunidade. E a regra de Francisco era vamos falar bastante sobre ela nos próximos capítulos, nos próximos programas, né? Mas essa regra de vida de Francisco, que é a observância sincera do Evangelho, nós fomos vendo e foi acontecendo ao longo de todo o tempo, sabe? Então, Francisco foi ao encontro para conversar com o Papa. E nessa peregrinação a Roma para ter o seu encontro pessoal com o Papa, Francisco então ficava pensando o que ele falaria para o Sumo Pontífice, né? O que ele falaria para o Santo Padre. E o Santo Padre falou para ele, no primeiro momento, Francisco, se você quer me falar alguma coisa, se você quer me apresentar alguma coisa, vai lá primeiro, na capela, vai lá, reze, esteja com Deus e veja o que é que ele te fala e depois você volta. E neste momento, quando o Papa expulsou praticamente Francisco, que era um farrapo, né, daquela sala, e o Papa foi para os seus aposentos, o Papa teve então aquele grande sonho, em que as ruínas da igreja de Latrão estavam caindo, e ela só não se desmoronou completamente, porque lá e na sua coluna, no cerne principal, onde sustentava toda a igreja, tinha um pobrezinho, um poverelo, maltrapilho, totalmente mal vestido, que sustentava a igreja de Cristo com os seus ombros. Então, voltando para a sala para receber Francisco, que voltava com as respostas, Francisco então propôs ao padre uma parábola, ao Santo Padre uma parábola. Francisco se apresentava assim. Francisco dirá isto ao Papa. Uma mulher pobrezinha, mas formosa, morava num deserto. Um rei apaixonou-se por ela, por causa da sua grande formosura. Desposou-a toda feliz e teve com ela filhos belíssimos. Quando já estavam adultos e nobremente educados, a mãe lhe disse: Não vos envergonheis, meus queridos, porque sois pobres, pois sois todos filhos daquele grande rei. Ide com alegria para sua corte e pedi-lhe tudo o que precisais. Surpresos e felizes por ouvir isso e orgulhosos por saberem que eram de linhagem real e prevendo que seriam os futuros herdeiros, consideraram riquezas toda a sua pobreza. Apresentaram-se ousadamente ao rei, sem temer-lhe o semblante, porque carregava em seu rosto imagem semelhante à dele. Vendo estampada neles a sua semelhança, o rei perguntou admirado de quem eram os filhos. Quando disseram que eram filhos
daquela mulher pobrezinha do deserto, o rei abraçou, dizendo: Sois meus filhos e meus herdeiros. Não queirais ter medo. Se até estranhos comem em minha casa, em minha mesa, será muito mais justo que eu alimente vocês, aqueles a quem está destinado por direito a minha herança. Por isso o rei mandou que a mulher levasse todos os seus filhos para serem alimentados em sua corte. Alegre e contente, Francisco, com esta parábola, foi logo, correndo, contar ao Papa. Esta mulher era Francisco, que pela fecundidade de muitos filhos, não pela moleza de sua vida, o deserto era um mundo, então inculto e estéril da doutrina das virtudes. A pobre, abundante e formosa era a multidão dos frades, ornados de toda virtude. O rei era o filho de Deus, a quem os semelhantes correspondem com a mesma forma pela santa pobreza. E que, desprezando toda a vergonha da vileza, receberam alimento da mesa real. Contentes com a imitação de Cristo, vivendo de esmolas e reconhecendo em futuros bem-aventurados pelo desprezo do mundo, o Papa ficou admirado com a parábola que foi proposta e reconheceu sem dúvida que Cristo tinha falado ao homem. Lembrou-se de uma visão que tivera há poucos dias e, iluminado pelo Espírito Santo, afirmou que haveria de cumprir-se naquele homem. Tinha visto em sonho a Basílica de Latrão prestes a ruir e um homem pequeno e desprezível que a sustentava com seu ombro para que não caísse, e disse: Na verdade, este é o homem que por sua obra e por sua doutrina haverá de sustentar a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Foi por isso que aquele senhor acedeu tão facilmente ao seu pedido. A partir daí, cheio de devoção divina, sempre teve especial predileção por Francisco, o servo de Cristo. Concedeu-lhe imediatamente tudo o que queria, prometendo devotamente que ainda haveria de fazer-lhes mais concessões. Francisco, com a autoridade que foi concedida, começou a lançar sementes das virtudes e a pregar com todo o fervor, percorrendo as cidades e as vilas. É exatamente isso, meus amados. É exatamente isso que almejamos e buscamos sendo a vida franciscana. Francisco, ele foi o sustento da igreja naquela época, onde a igreja, como já falamos historicamente, estava naquele momento muito turbuloso, cheio de problemas. Francisco sustentou a Igreja de Cristo com o seu próprio exemplo de vida, sendo a vivência viva de Cristo, sendo apenas um espelho da perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse, amados, é o desejo que Francisco tem para nós hoje. Esse é o desejo que nós temos, né? De estarmos na presença do Senhor, de mergulhados na sua misericórdia, de seguirmos os teus ensinamentos. Por isso, mais uma vez, todos vocês que se sentirem chamados a ter uma vivência espiritual, conheçam a vida franciscana, conheçam os carismas franciscanos, conheçam a nossa espiritualidade franciscana, conheçam o modo de vida de ser seguidor de Cristo, com base no Evangelho, com base na doutrina cristã, católica, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz se a gente seguir o exemplo de Francisco. O exemplo de gratidão, o exemplo de amor, o exemplo de paz. Né? Que Francisco é muito mais daquele santo da paz e bem. Francisco é o santo que entregou a sua vida por Jesus e se despojou totalmente para ser de Cristo. E o Papa, quando ele teve aquela visão, vendo que Francisco sustentava a sua própria igreja, ele reconheceu naquele pobrezinho o exemplo de humildade, de doação, de entrega. E aquele pobrezinho, 800 anos atrás, restaurou a igreja numa fase tão difícil, tão conturbada, uma época tão parecida com que a época que nós vivemos, não é? Época em que os cristãos são retirados da sua própria igreja, são proibidos de entrar nos seus templos para poder adorar ao próprio Senhor. Que hoje
você possa ser um novo Francisco, que hoje eu possa ser o novo Francisco, que nós possamos ser o Francisco para a nossa sociedade tão distante de Deus, tão afastada do cristianismo, tão afastada da doutrina cristã, tão afastada de Cristo verdadeiro. Que hoje possamos ser esse testemunho, que nós possamos ser hoje este Francisco no mundo de hoje. No dia a dia, no cotidiano da nossa vida. Que Francisco de Assis nos ensine, em sua modelo simples de vida, a sermos simples de coração, mas com um coração reto, de intenção, buscando sempre viver o Evangelho de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. Lembrando que estamos também com o nosso Instagram para estar divulgando um pouco mais daquilo que Francisco quer. E vamos, dias após dias, melhorando um pouquinho, vamos nos acostumando, né, com essa nova realidade virtual, para que possamos também chegar ao lar de tantas e tantas pessoas. Mais uma vez, reforço que estou à disposição, estamos à disposição. Você que quer conversar, que quer uma palavra, que precisa de qualquer alento, podemos ajudar. Estamos para isso. Eis a nossa missão. E que Francisco de Assis nos ajude e interceda sempre a Deus por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós o seu olhar, que Ele de nós tenha misericórdia e nos dê a paz. Permanecemos todos com Deus, paz e bem, e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa nos Passos de Francisco. Paz e bem. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis.